Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Então, dando continuidade ao nosso estudo, esse novo estudo que nos propomos a fazer, é o Livro dos Médiuns, que fica no mesmo horário, vocês já estão habituados comigo e com o Nivaldo, no mesmo horário do Livro dos Espíritos. Esse horário de segunda-feira, vocês têm um encontro com Célia e com o Nivaldo. Só que dessa vez para estudarmos o Livro dos Médiuns, que, como Kardec nos disse lá no início, apesar de estarmos ainda no início, nós estamos no capítulo 2, mas lá no início desse livro, no capítulo 1, ou na introdução, eu não estou lembrada, mas Kardec nos diz que esse livro é principalmente para os médiuns, mas ele é para todos nós, mas principalmente para os médiuns. Todos nós, né, Célia? Porque nós que não, aqueles que não têm, todos nós somos médios, Kardec já nos disse isso, né? Sendo que uns têm essa ostensiva, né? São mais ostensivos, outros não, mas todos nós temos. Nós não temos aquela já tivemos aquela intuição, todos nós já tivemos aquela intuição de dizer, não vou por aqui não, eu vou mudar de caminho hoje. Não tô sentindo uma energia boa, não vou fazer isso. E aí a gente ter notícia de que houve alguma coisa. Então foi uma intuição que nós tivemos. Então esse livro aliás, qual o livro da codificação que não é importante, né? Que não é importante. Porque todos eles são extremamente instrutivos para todos nós. Nós precisamos nos conscientizar disso. Eu estava pensando aqui, né? Nivaldo, te cortando para seguir esse raciocínio. Sim. Sabe aquelas pessoas que a gente escuta, que viram para a gente e falam assim, não, o Evangelho eu já estudei. Já li. Já li? Eu já li o Evangelho. Né? Mas como? Não tem, eu já li, eu já estudei, ninguém consegue. Ou até, Célia, estava pensando, ou até aqueles, mas para que estudar isso tudo? Porque nós somos seres espirituais. Nós não somos esses seres materiais aqui na Terra. Nós vamos perder esse corpo físico, como a gente está relatando lá no estudo do Obreiros da Vida Eterna, aproveitando para convidar todos vocês, né? Às terças-feiras, às 11 horas da manhã, nós temos lá o estudo do Obreiros da Vida Eterna, e que André Luiz traz para nós, relata para nós esse momento do desencarne. Então nós somos seres espirituais e dependendo da nossa condição, de como nós estamos vivendo aqui na Terra, nós vamos ter nós vamos ter uma chegada melhor ou pior no mundo espiritual. Então, é disso que se trata, né, Célia? Essa necessidade de nós estudarmos. Esse nosso estudo atual, o Livro dos Médiuns, ele tem início, mas ele não pode ter fim. Vai ficar gravado nas mídias do MAP, e nós temos, no nosso estudo presencial, a gente termina o livro e volta lá no início, volta lá na introdução, e chega no final e volta. Porque cada vez que isso acontece, a nossa percepção é outra, o nosso entendimento é outro. Houve um amadurecimento. Eu estava vendo aqui, né, Célia, nós fizemos um estudo presencial desse livro em 2016. Então, você veja, né? 2016, nós tivemos a oportunidade de estudar esse livro. 2019, nós iniciamos novamente, veio a pandemia, ficamos impossibilitados de terminar e estamos iniciando novamente com vocês agora. Então é o que a Célia disse. A mesma coisa é o Livro dos Espíritos, a mesma coisa é o Evangelho segundo o Espiritismo,
O Evangelho... Esse é livro de cabeceira, né, Célia? Nós começamos a estudar ele, ainda hoje, antes de sair de casa, eu fui ver, a data é 17/3/2011. E nós continuamos a estudar ele. Até hoje. Não e tem vamos continuar fim. estudando. E não tem fim. Pediram ao Chico para perguntar a Emmanuel o que ele fazia no mundo espiritual. O que ele estudava lá. Qual foi a resposta? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então não tem fim. Esse negócio de que quem tem o hábito de falar, eu já li, eu já estudei, para de falar isso. Isso é um atestado, não vou nem falar, tá? Mas não vamos repetir mais isso, não. É melhor ficar calado. Agora, eu já li, eu já estudei, não tem fim. O estudo não tem fim. Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo, Pai, agradecendo a Ti por mais essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Agradecendo a você, Mestre Jesus, irmão querido, por todo esse carinho, por toda essa atenção, por todo esse cuidado que Tu tens com todos nós. Te pedimos, Mestre, que nos ajude nessa caminhada, que sabemos, que experienciamos cheias de obstáculos, mas obstáculos que nós mesmos construímos, e te pedimos, Mestre, nos ajude a transpô-lo. Permita, Mestre, que nossos amigos espirituais estejam aqui do nosso lado, nos ajudando, nos orientando, para que possamos realizar toda essa passagem com amor, com sabedoria e com firmeza. Esteja conosco, ilumine o nosso caminhar, os nossos passos, que assim seja. Graças a Deus. Como sempre nós fazíamos no Livro dos Espíritos e vamos continuar fazendo no Livro dos Médiuns, uma mensagem de reflexão para a nossa semana. E nessa mensagem são duas abelhinhas conversando e uma diz para a outra: seja uma boa abelha. E a outra responde: mas e esse ferrão? A abelha tem ferrão, né? Aí como que ela vai ser boa com aquele ferrão? Aí a outra diz: eu disse boa, não indefesa. E aí a gente... Isso está no livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. E aí a gente traz isso para as nossas vidas. Nós precisamos nos defender? Precisamos, devemos, mas tem defesa e tem defesa. Eu posso me defender com ferrão, mas eu também posso me defender dando a outra face. Essa escolha é sempre nossa. A doutrina espírita já nos deu bastante embasamento para que sejamos serenos, amáveis, benevolentes. Já nos deu conteúdo para que a gente desenvolva a empatia. A gente precisa se defender? Precisamos sim, com certeza. Mas saber como nos defendermos. Acima de tudo, temos que ser bons seres, fazer o bem,
perseguir o bem. Aí tem até um ditado que diz: fazer o bem faz bem. E faz bem mesmo. Fazer o bem faz bem. Então nós temos que ser boas pessoas, não temos que ser pessoas boazinhas. Temos que ser boas pessoas. Temos esse ferrão para mostrar? Temos, mas nós temos que acabar com ele. Nós temos outras maneiras para nos defendermos sem usarmos os ferrões que ainda existem em nós. Você falou aí, né, Célia, nas passagens do Evangelho de Jesus, né? Jesus, em todo momento, ele trouxe para nós, fala sobre isso, né? Sobre quando alguém te bater na face direita, apresentar outra. Quando alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Se alguém te obriga a caminhar 1000 passos, caminhe mais 2000. Não? Então, Jesus, em todo o tempo, ele mostra que a gente tem que doar, ceder, perdoar 70 vezes 7, não 7. Né? Então, é exatamente esse entendimento de nós estarmos de bem, sermos boas pessoas, como você fala, não boazinha, que há uma diferença muito grande. Muito grande. Ser bom é ser justo, é ser correto. Bonzinho é aquele que passa a mão na cabeça sobre o erro. Esse não é o correto. O correto é você ser bom, é você pontuar o erro, pontuar o acerto. É isso que se trata essa mensagem de hoje, nossa. Né? Esse lado, esse instinto animal, esse ferrão que nós ainda temos, a gente precisa domar esse lado. Sabe, aquela nossa reação, ela precisa ser freada, né? Freada, porque quando a gente vai ter a oportunidade de mostrar o ferrão que nós ainda temos. Porque as nossas ações a gente domina. As nossas ações a gente pode programar. Não, eu vou fazer isso, eu vou responder aquilo. Né? Mas as nossas reações... quando esses ferrões vão aparecer, que a gente tem que domar eles. Deixar pular na frente o novo homem. Novo homem. Tá? Isso. Então fica para a nossa semana e vamos dar início ao nosso estudo. Célia, nós estamos no Livro dos Médiuns, né? Estamos no capítulo 2, que estamos falando, Kardec está trazendo para nós do maravilhoso e do sobrenatural. Então, Kardec está ponto a ponto desmistificando essa ideia que durante muito tempo nós tivemos na nossa cabeça, trazido pelas civilizações mais antigas, né? Do maravilhoso, do sobrenatural, do milagre, do excepcional. Porque o que não tinha explicação, Nivaldo... Tudo se colocava na conta do milagre, do maravilhoso. Mas hoje a gente faz até hoje isso, né, Célia? Todo acontecimento que a gente não tem uma explicação, a gente ainda continua colocando na conta do milagre, do maravilhoso e do sobrenatural. Kardec vem trazendo para nós que não existe tudo o milagre, tem uma explicação. Não existe o sobrenatural nem o maravilhoso. Tudo precisa ter uma explicação. Por isso é que, Célia, Kardec, quando traz a codificação para nós, ele traz em cima dessa ciência. A doutrina espírita, ela surge como ciência, né? Como filosofia. Nós já falamos isso aqui. Depois é que veio esse cunho religioso, essa doutrina, essa forma de se viver, calcado na necessidade de você ter uma... É um tripé. Ciência, filosofia e religião. E aí, Célia, nós paramos semana passada no item 13. O importante aqui no livro do Livro dos Médiuns, né, nós vamos acompanhar. Vai ser sempre número. Então fica até fácil de nós localizarmos. Né? Então estamos no item 13 do maravilhoso e do sobrenatural.
E Kardec traz para nós, né? Kardec traz para nós aqui o seguinte. Nós vamos ler, nós já tínhamos iniciado, né? Vamos voltar ao início para a gente poder dar continuidade no raciocínio aqui de Kardec. Assim, o Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos. O Espiritismo não aceita. Ou sobrenaturais. Longe disso, demonstra a impossibilidade de grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem a superstição propriamente dita. É exato que no que ele admite, há coisas que, para o incrédulo, são puramente do domínio do maravilhoso, ou, por outra, da superstição. E como a gente trabalha em cima da superstição, né? E a gente, todos nós temos histórias de superstições, de coisas que vêm de família, né? Vêm lá de trás. E o Kardec nos diz aqui coisas que o Espiritismo explica, aceita, leva como certo. O incrédulo, como ele é incrédulo, tudo é maravilhoso, tudo é sobrenatural, tudo é superstição. É isso que Kardec está nos dizendo. Para nosso raciocínio, nosso entendimento. E como ele vai falar mais tarde, se nós estudarmos a fundo, nós vamos entender que nada existe de sobrenatural, de maravilhoso, de superstição. Superstição, né? Superstição, Célia, muitas das vezes, olha, se eu não usar determinada vestimenta, vai dar errado. É superstição. A gente, quer ver, Nivaldo? E nós temos isso até hoje, a gente traz isso até hoje. Sexta-feira, dia 13 de agosto. Aí tu não faz nada. Tu não faz nada. Né? Ou a necessidade, nós já vimos isso no Livro dos Espíritos, né, Célia, sobre amuletos e tudo mais. Kardec vai trazer para nós aqui sobre o estudo sobre essas superstições que nós trazemos. Uma coisa que nós aprendemos, isso aí pelo menos as pessoas mais idosas, mais velhas, já vivenciaram isso. Chinelo virado ao contrário. Poxa vida, não pode. O que acontece com o chinelo virado? A gente vai lá e desvira. Isso é superstição. E até hoje a gente faz assim, olha, eu não acredito, mas eu vou desvirar. Mas na dúvida eu desviro. Né? Então Kardec está desmistificando isso para nós. Então ele continua. Mas ao menos discutir apenas esses pontos. Porquanto, com relação aos demais, nada há que dizer e pregais em vão, atendo-vos ao que ele próprio refuta, provais ignorar o assunto e os vossos argumentos erram o alvo. Dizer, sabe quando a gente fala assim, olha, eu não aceito e eu não concordo, então não existe, eu não estou vendo, não existe, quem prova? Não. Isso. São pessoas que dizem, né? Não acredito. Não acredito. Não estou vendo, eu não acredito. Né? Porém, até onde vai a crença do Espiritismo? Perguntarão, lede, observai e sabê-los-eis. Só com o tempo e o estudo se adquire o conhecimento de qualquer ciência. Ora, o Espiritismo, que entende como as mais graves questões de filosofia, com todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico como o homem moral, é em si mesmo uma ciência, uma filosofia, que já não podem ser aprendidas em algumas horas, como nenhuma outra ciência. Então, muitas das vezes as pessoas, Célia,
Trocando em miúdos, Kardec está falando, estuda. Estuda. Porque não dá para você querer ser crítico ou entender uma ciência em alguns minutos ou algumas horas. Muitas pessoas vão a um centro espírita, eu quero ver se é verdade. Sai de lá já com a certeza absoluta de algumas coisas. Então, Kardec está dizendo que é preciso que haja estudo. Um aprofundamento. Não adianta a gente olhar um fenômeno e querer explicar tudo por aquele fenômeno. E ele já tinha dito para nós, ainda nesse capítulo aqui do Maravilhoso do Sobrenatural, quantas vezes nós queremos dar nossa opinião sobre obra de arte que a gente não conhece. Sobre uma música que a gente não conhece. Né? Não entendemos de música, não entendemos de pintura, e assim é como com toda a ciência. Tanta puerilidade haveria em se querer ver todo o espiritismo numa mesa girante, como toda a física, alguns brinquedos de criança. Kardec está se retratando aqui as mesas girantes, como o espiritismo começou. Como o espiritismo, como foi usado para chamar a atenção de Kardec. Porque o fenômeno das mesas girantes, lá no início, na França, foi para que se fosse chamada a atenção daquele fenômeno, e Kardec, que foi o enviado para codificar essa doutrina para nós, fosse impulsionado em ver, ser chamado a atenção, porque ele era um cientista, Kardec era um estudioso. E aquilo ali é o ponto de partida. Aquilo ali é o gatilho que fez com que Kardec se aprofundasse. É isso que ele diz para a gente. Não essa puerilidade das mesas girantes, flutuando. O espiritismo não tem nada a ver com isso. Isso foi um artifício para chamar a atenção de Kardec. E aí ele diz aqui, como toda a física, em alguns brinquedos de criança. Então, aquele carrinho de controle remoto de criança, eu vou entender a física através daquilo? Né? A quem não se limite a ficar na superfície, são necessários não algumas horas somente, mas meses, anos, para lhe sondar todos os arcanos. Por aí, se pode apreciar o grau de saber e o valor da opinião dos que se atribuem o direito de julgar, porque viram uma ou duas experiências, as mais das vezes por distração ou divertimento. Então, Kardec fala aqui em estudos de horas, anos. E nós estávamos falando aqui no início, né, Célia? Eu tivemos contato em 2013, foi isso? Estudamos esse livro pela primeira vez. Então, 2016, vamos ver aqui, ó. Então, é para que a gente possa ter noção de que são necessários 2016. É necessário, Célia, anos de estudo. Porque na primeira vez que a gente tem contato com essa doutrina, com esses ensinamentos, a gente fica meio, assim, ainda confuso. É preciso, Kardec é muito claro aqui em dizer que é preciso anos de estudo para que a gente possa realmente se certificar das coisas. E ele não diz, ele fala em anos. Anos. Nós, por exemplo, nós ficamos aqui, junto com vocês, estudando o Livro dos Espíritos, 5 anos. Passou assim rápido? Passou. Porque é um programa gravado, estamos agora estudando o Livro dos Médios. Mas esse estudo existe presencial e ele não termina nunca. Ele é contínuo.
senão vira divertimento, distração, divertimento. E o espiritismo não é distração nem divertimento, é uma ciência. É claro que as mesas girantes devia de ser um grande divertimento, uma grande distração lá atrás. Agora não é mais para isso. Dirão eles, com certeza, que não lhes sobram lazeres para consagrarem as tais estudos todo o tempo que reclamam. Então, Kardec está dizendo aqui, são vários livros, né, Célia? Como que você vai estudar todos eles? Não vai ter tempo para isso? Para o lazer, não vai ter tempo. Não vai ter. Então ele continua, né? Está bem, nada a isso os constrange, mas quem não tem tempo de aprender uma coisa, não se mete a discorrer sobre ela, e ainda menos a julgá-la, se não quiser que o acoime, o considerem leviano. Né? Então, cara, se você não tiver tempo de estudar, tudo bem, vai comprometer o seu lazer, mas então que você não se julgue. Coloque numa posição de julgador, de crítico. Se você não estudou, você não tem consciência do que você está dizendo, senão você vai estar agindo levianamente. Ora, quanto mais elevada seja a posição que ocupemos na ciência, tanto menos excusável é que digamos levianamente de um assunto que desconhecemos. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente fica crítico daquilo e não vamos agir de uma forma leviana sobre aquele assunto. E Nivaldo, isso aí nós aprendemos. Muitas das vezes, em vários lugares, a gente escuta falar em aula. Aula do livro dos médiuns. Se vocês repararam, a gente fala estudo. A gente não fala aula, porque aula quem dá é professor. E qual professor que nós conhecemos da doutrina espírita? Não tem. Encarnado? Não tem. Não tem. Então, esse é um estudo. Somos todos estudantes. Somos todos estudantes. É por isso que é leviano. É leviano a gente falar de um assunto que nós não sabemos. Não temos conhecimento de muitas coisas ainda. Temos conhecimento parcial, né, Célia? Ou até achamos que conhecemos. Pois é. Né? E com aquilo que a gente já acha que conhece, a gente começa a querer colocar os nossos entendimentos. E aí é que vem o problema. E em cima disso, né? A gente toma conhecimento de vários absurdos. Aí cria-se absurdos, exatamente. Cria-se, como Kardec traz aqui para nós, cria-se essa superstição, cria-se superstições, cria-se o maravilhoso, cria-se o sobrenatural, cria-se o milagre, em cima do que não se sabe exatamente como funciona. Aí no item 14, Kardec vai fazer um resumo para a gente. Ele diz assim, resumimos nas proposições seguintes o que havemos expedido. O que ele disse antes, ele vai resumir aqui. Primeiro, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. São afirmações que Kardec está fazendo, né? Todo fenômeno espírita tem princípio na existência da alma. A gente lembra... O que é a alma? A alma é o espírito encarnado. E quando nós retornarmos ao mundo espiritual, aí é tratado de espírito. Então, todo fenômeno espírita tem por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo, a vida continua e suas manifestações. Porque Kardec, né, Célia, quando ele tem contato lá com as mesas girantes, ele pergunta quem é que está
quem que está movimentando aquela mesa, respondendo aquelas perguntas, qual a resposta que vem para ele? Aqui é a alma de um homem que já viveu na Terra. Que já viveu na Terra. Então, Kardec diz aqui para nós, a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Ela vai sobreviver ao corpo e ela vai poder se manifestar. Se manifestar. É isso que ele está afirmando para nós, diante fundamentando tudo que ele já nos falou até agora. Segundo, fundando-se numa lei natural, esses fenômenos nada têm de maravilhosos, nem de sobrenaturais, no sentido vulgar dessas palavras. Não existe nada maravilhoso e sobrenatural, além do natural. Não existe. Tudo tem uma explicação lógica e convincente. Científica. Terceiro, muitos fatos tidos por sobrenaturais, porque não se lhes conhece a causa, atribuindo-lhes uma causa, o Espiritismo os repõe no domínio dos fenômenos naturais. Ou seja, o Espiritismo explica a causa desses fenômenos sobrenaturais. Que eram tidos como sobrenaturais. Quarto, entre os fatos qualificados de sobrenaturais, muitos há cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra, incluindo-os em um número de crenças supersticiosas. Quando a crença ela se baseia em cima de uma superstição, como Kardec nos disse no capítulo referente ao o capítulo anterior espíritos. Espírito. Não, nesse capítulo, do maravilhoso ao sobrenatural. Ele explica para a gente, ele nos diz que conversar com essas crenças, com alguém adeptos dessas crenças supersticiosas, é perda de tempo. Não adianta. Então, nesse quarto, diante dos fatos qualificados de sobrenaturais, muitos há cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra, incluindo-os em o número de crenças supersticiosas. Para resumir isso tudo, há sempre uma explicação lógica, plausível e racional para todos esses fatos. Quinto, se bem reconheçam um fundo de verdade em muitas crenças populares, o Espiritismo, de modo algum, dá sua solidariedade a todas as histórias fantásticas que a imaginação há criado. E como se tem história, né, Célia? Se tem. O pessoal mais antigo, né, tem aquelas histórias dos avós, dos bisavós, das assombrações, né? E todos têm uma história para contar nesse sentido, e é o que Kardec diz aqui, né? E essas imaginações... Se bem reconheçam um fundo de verdade, em muitas crenças populares o Espiritismo de modo algum dá sua solidariedade. Quer dizer, tem pessoas que afirmam ser verdade, mas o Espiritismo não vai colaborar com essas fantasias, essas histórias fantásticas, né, que a imaginação tem criado por aí afora. A sexta proposição: julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância
e tirar todo o valor à opinião emitida. Então, é julgar o espiritismo pelos fatos que ele não admite. É dar prova de ignorância. Mas como eu vou julgar uma crença, como denegrindo essa crença por uma coisa que ela não admite? Pois é. Então, e você imagine, Célia, como que alguém vai julgar o espiritismo se ela não admite, por exemplo, a existência da vida após a morte, a existência do espírito? Então, não tem como essa pessoa julgar o espiritismo. Não porque tem. Ela não aceita a reencarnação não existe. Não aceita a reencarnação. Como é que ela vai julgar? Não tem como você entender o espiritismo se você não admite os conceitos básicos, né? A explicação dos fatos que o espiritismo admite de suas causas e consequências morais forma toda uma ciência e toda uma filosofia que reclamam estudo sério, perseverante e aprofundado. É isso que Kardec se propôs. Sem estudar, né? A gente não pode opinar, dar o nosso parecer sobre qualquer coisa. Por exemplo, um crítico de cinema. Como ele vai criticar um filme se ele não for assistir? Uma obra de arte. Como eu vou julgar uma obra de arte? Como eu vou condenar uma obra de arte se eu não entendo nada de arte? Eu preciso estudar, eu preciso desenvolver a capacidade do meu senso crítico em relação àquilo. Se não, como? E para você atingir esse entendimento de criticar, Kardec nos diz que isso leva anos. Estudos. E ele não diz assim, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Não diz isso. Ele fala anos. Eu sempre digo, né, Célia, alguém para ter uma formação profissional não precisa fazer uma faculdade. São quantos anos? 3 anos? 4? 3 anos não existe, né? 4, 5, 6 anos. Depois tem as especializações, as pós-graduações. Então, você veja quanto tempo demanda uma formação. Como que alguém pode, independente desse tempo de estudo, querer ser um profissional sem esse tempo de estudo? Tem como? Não tem. Então, assim é o espiritismo. É preciso que você se aprofunde para que você possa realmente entender um pouquinho, né? Um pouquinho de todo esse sistema que é esse viver, esse mundo espiritual. E a 8ª proposição que Kardec nos coloca, o espiritismo não pode considerar crítico sério senão aquele que tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso. Kardec vai bater sempre nessa tecla. Nós temos que ter estudado com paciência, perseverança e, acima de tudo, sermos perseverantes. O espiritismo não pode considerar crítico sério senão aquele que tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que do assunto saiba tanto quanto qualquer adepto instruído,
que haja, por conseguinte, aurido seus conhecimentos, algures, que não nos romances da ciência, aquele a quem não se possa opor fato algum que lhe seja desconhecido, nenhum argumento de que já não tenha cogitado e cuja refutação faça, não por mera negação, mas por meio de outros argumentos mais peremptórios. Aquele, finalmente, que possa indicar para os fatos averiguados causa mais lógica do que a que lhes propõe, a que lhes aponta o Espiritismo. Tal crítico ainda está por aparecer. Tal crítico ainda está por aparecer. E Kardec, ele tinha tanta certeza do que eles ia deixar para nós, do que ele deixou para nós, do que ele escreveu, que ele disse que se algum dia a ciência discordasse de qualquer colocação dele, que nós ficássemos com a ciência. E até hoje ainda não teve. Então, Célia, você veja, né? O Espiritismo não pode considerar crítico sério, senão aquele que tudo tenha visto, estudado e aprofundado com paciência. E não como pode. Nós temos hoje crítico do Espiritismo, né? Como nós e normalmente os críticos do Espiritismo não estudaram, não se aprofundaram, com paciência, como ele diz aqui, né? Com perseverança, para observar e estudar a fundo a ciência que é o Espiritismo. Porque Kardec, como você falou agora, trata como ciência e filosofia. E olha como ciência e filosofia. Né? Olha como Kardec coloca, aurido desses, o Espiritismo não pode considerar crítico sério, que tenha aurido seus conhecimentos algures, que não nos romances. Aí ele fala, né? São aquelas superstições, Célia, são as superstições, são as imaginações, o maravilhoso, o sobrenatural, que muitas das vezes as pessoas se encantam, se deixam levar pelo maravilhoso, pelo sobrenatural. E é muito fácil, né? Eu acho que chama mais atenção do que a própria ciência, do que o próprio fundamento do Espiritismo. E é isso que Kardec vem trazer para nós, essa necessidade desse entendimento aprofundado, da necessidade que nós temos de cada vez mais estudar e aprofundar dentro dessa ciência, desse entendimento, sem levar em consideração muitas das vezes essa vontade que nós temos, Célia, de resolver os nossos problemas, trazendo para a nossa vida prática, o que Kardec quer dizer para nós. Porque a gente passa por dificuldades e a gente acha que o Espiritismo vai resolver. Não é passe de mágica, não tem maravilhoso, não tem sobrenatural. Porque a gente quer responder sobre tudo. Qualquer coisa, mesmo que a gente não saiba, a gente tem uma ideia, viu alguma coisa, a gente responde. E Kardec vai afirmar isso, esse critério rigoroso, estudou, é o básico. Sem estudar, você não pode criticar nada. Sem você adquirir conhecimento para falar, eu não concordo por isso, isso e isso. Isso é um fato. Outro fato não concordo porque eu não concordo. Que eu não aceito. Célia, me lembra muito, né,
Tem uma pessoa que diz assim, mas por que você não concorda? Eles dizem, eu não concordo porque eu discordo. Né? Então não tem, Kardec diz aqui para nós, né, sem fundamento, sem estudo, sem dedicar realmente ao fundo da questão. Célia, estamos chegando ao final do nosso estudo. A nossa Sirene já está nos avisando aí do final do nosso estudo. Então foi um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. E retornaremos na próxima semana para dar continuidade a esse estudo desse maravilhoso livro, que é o Livro dos Médios, segundo livro de Allan Kardec. Então que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos dê uma semana abençoada, todos nós. Que assim seja. Paz e bem, paz e luz. Paz.